Abra a tua Bíblia comigo no capítulo 12 do livro de Lucas. Louvado seja Deus. Quantos irmãos procuram? Quero aqui agradecer primeiramente ao meu Deus por me conceder essa oportunidade, porque cada oportunidade é concedida primeiro ao Senhor, primeiro por Ele, depois através da liderança. Eu agradeço ao meu Deus e ao meu pastor por me confiar mais uma vez essa responsabilidade. Amém? Glória a Jesus. Lucas capítulo de número 12, vamos ler a partir do verso 1. Prometo ser breve essa noite, mas entregarei aquilo que o Senhor mandou. Então prepara o teu coração aí, porque Deus vai falar contigo hoje, amém? E diz assim a palavra do Senhor, Lucas 12. Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo o que disserem em segredo dentro de um quarto fechado será anunciado abertamente. Jesus continuou: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se assente essa noite, amém? Desde já eu quero dizer a você que você tem a oportunidade, privilégio de glorificar o nome desse Deus. Então não fique com a boca fechada hoje. Abra a tua boca, abra o teu coração e glorifica aquele que é digno de toda honra e toda glória. Aleluias. É um fato que a gente vem encarando nos dias de hoje. E eu lendo esta passagem no livro de Lucas, antes do pastor me fazer o convite, eu estava com 2 palavras já prontas praticamente. E eu fiquei na dúvida e eu falei com o Senhor: Senhor, eu não sei qual escolher, mas a que bradar mais forte ao meu coração será essa. E essa bradou muito forte ao meu coração. Eu tenho certeza que alguma coisa o Senhor vai falar aqui essa noite. E aquele que estiver ligado com Jesus vai receber. Amém? A gente sabe, meus irmãos, que hoje a gente vive numa época difícil. E que muitas pessoas hoje já não têm mais temor à palavra. Isso é um fato. Muitas pessoas hoje já não depositam mais o crédito à palavra de Deus. Preferem dar crédito às coisas aleatórias da vida. Isso foi falado no decorrer da semana. Foi pregado na quinta-feira pelo presbítero. Me fugiu o nome do irmão agora? Presbítero Eudes pregou a respeito das pessoas que querem ser melhores do que as outras. E ontem nós tivemos aqui uma palavra muito forte também através do irmão Carlos. Tivemos uma palavra muito forte através do mesmo assunto. E se a gente fosse atentar para a palavra, a gente vai ver que o Senhor tem falado. Hoje eu vim para a escola dominical e eu vim e foi direcionado por Deus, porque é a palavra que me ajudou no meu estudo de hoje. Eu falei: Senhor, eu estou no melhor lugar, porque aqui eu aprendi. Cheguei em casa, estudei mais um pouco, mas hoje a palavra que foi ministrada na escola me ajudou bastante no que eu iria trazer hoje. Então a gente sabe que hoje não é difícil você ver alguém que antes estava na presença de Deus, hoje está lá no mundo, praticando as iniquidades, dando crédito às coisas pecaminosas. E Jesus lá no primeiro versículo, ele vai dizer primeiro aos discípulos: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, a falsidade, a mentira, a idolatria, a feitiçaria, o engano.
O Senhor tocou muito forte esses dias no meu coração através de uma palavra. Eu tive a oportunidade de falar aqui, tive a oportunidade de fazer uma rápida saudação e colocá-la em alguns aplicativos, e a mensagem surtiu muito efeito. A mensagem que Jesus traz aos discípulos, o que seria isso? Cuidado com o fermento dos fariseus. O que Jesus estava querendo dizer aos discípulos? Mateus capítulo de número 16, se não me engano, a partir do verso de número 5, o Senhor vai falar novamente: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O Senhor falou aos discípulos isso porque Ele sabia que um dia Ele estaria com o Pai na glória, e alguém precisaria ficar aqui e anunciar a verdade. Então o Senhor se preocupa em alertar os discípulos sobre o cuidado com os falsos ensinamentos deste mundo. O Senhor se preocupa em nos alertar dos falsos mestres desta época. E o que seria isso? 1 Timóteo capítulo de número 4, Paulo vai dizer o seguinte: naqueles últimos tempos muitos irão se apostatar da fé. Ou seja, muitos irão renunciar à fé e vão começar a dar ouvidos a ensinamentos falsos e a doutrinas demoníacas. E o que seria isso, meu irmão? Explique, eu vou te explicar. Doutrinas demoníacas, ensinamentos falsos. O mundo ensina que homem casar com homem é normal. O mundo ensina que mulher casar com mulher é normal. O mundo não proíbe que você possa viver com alguém sem ter o casamento. Fala que é normal você fazer isso. O mundo te ensina que roubar é normal. O mundo te ensina que fazer fofoca do irmão é normal. O mundo te ensina que passar um mês sem vir na igreja é normal. Essas são as doutrinas demoníacas que o mundo quer que a gente siga. Mas eu creio que o povo que foi escolhido por Deus não se curva perante norma do mundo. O povo que foi escolhido por Deus, um povo que ainda está com o Senhor, ele tem temor à palavra, ele teme ao Senhor, ele sabe que Deus tem o melhor para oferecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Muitos perderam o temor, estão agora mais preocupados com riquezas, com posses. Hoje em dia, se você não tiver status, você não tem nada. Hoje em dia, se você não tiver 1 milhão de seguidores, você não é ninguém. Tem gente que chega para você e fala: quantas curtidas você tem na sua foto? Se você falar, a pessoa vai rir. Ah, porque a minha dá muitas curtidas. A minha dá muitas curtidas. Eu vi uma reportagem hoje, um vídeo lá, de alguém perguntando para uma moça que é do mundo, e perguntou para ela assim: o que é Jesus para você? E ela ficou sem saber responder, apenas riu. Aí logo em seguida ele perguntou de novo: o que é o TikTok para você? E ela falou: minha vida. Ou seja, a rede social hoje em dia, foi pregado pela pastora aqui esses dias, a rede social, o telefone, vida social hoje em dia está se tornando parte das pessoas. E se a gente não se atentar à palavra, se a gente não ouvir aquilo que o Senhor tem nos alertado, vamos pagar um preço alto. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo está mais preocupado com status, riqueza. É por isso que você vê muitos jovens hoje começando cantando dentro da igreja e depois está lá no mundo, porque para ele já não é mais o suficiente aquilo ali. Para ele não faz mais sentido. Então é isso que a gente vai ver nos dias de hoje: pessoas sem temor. Ainda em Lucas, no seu capítulo 12, no verso 16, Jesus vai contar uma parábola de um rico que era tolo. E ele diz o seguinte: o homem tinha uma colheita, e essa colheita produziu muito. E ele olhou para aquela colheita e não tinha espaço para colocar nos seus celeiros. Então o que ele fez? Ele pensou: eu vou destruir os meus celeiros e vou construir maiores. Assim poderei guardar toda a minha colheita e tudo aquilo que a mim pertence. Então direi a mim mesmo: homem feliz, agora tu pode descansar, se divertir, festejar e se alegrar,
porque tu tens tudo o que você precisa. Aí diz a parábola que o Senhor falou com aquele homem e disse para ele assim: homem tolo, ainda essa noite tua alma será pedida, e para quem ficará o que tu tens preparado? Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu li essa parábola, falou fortemente ao meu coração. Por que o Senhor falou a respeito disso? Entenda que o Senhor estava ensinando aos discípulos a importância de depositarmos nele o temor e a confiança. Mas lá no meio daquela multidão que se atropelava, alguém que não entendeu a mensagem gritou: Senhor, manda que o meu irmão reparta comigo a herança de nosso pai. E o Senhor o repreende dizendo o seguinte: quem foi que me intitulou juiz de repartição de bens? E logo em seguida ele fala: cuidado com a avareza, porque a vida do homem não é baseada naquilo que ele tem. A nossa vida não depende daquilo que nós temos. A nossa vida não depende dos nossos bens materiais, do que havemos de comer, do que havemos de vestir. E eu te digo, como é que é a nossa vida então, se não depende daquilo que nós temos? Então como é que funciona? Mateus capítulo de número 4. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 4. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. E a palavra vai dizer que quando chegou o tentador, falou o seguinte: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Aí o Senhor, cheio da presença de Deus, olhou para ele e falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida não é baseada no que nós temos, mas nós sobrevivemos e vivemos de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Temos tudo o que nós precisamos, mas só que chega uma época, meus irmãos, que a gente vai olhar para tudo isso e vai dizer: não é o suficiente. Pessoas que estão deixando o mesmo espírito que se apossou de Judas, porque João 12, capítulo 12, verso de número 6, vai dizer que Judas roubava as ofertas que era do templo. Ele era o responsável por aquela bolsa onde era depositada as ofertas. Mas a palavra diz que Judas era ladrão e roubava. Ou seja, para ele não era mais o suficiente aquilo que ele tinha que roubar, ele tinha que possuir. E hoje em dia as pessoas já estão dizendo a si mesmo: não é mais o suficiente. Eu preciso dar uma estagnada na minha vida, eu preciso ter riquezas, eu preciso ter mais propriedades. E para essas pessoas não importa o que elas tenham de fazer, se possível passam até por cima do próprio irmão, do próprio pai, para conseguir aquilo que necessita. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim, se a gente for avaliar a palavra do Senhor, é assim que está acontecendo. E a preocupação do Senhor é grande, porque Ele sabe que logo, logo o reino está próximo. Ele sabe que logo Ele voltará. E quem é que vai subir desse jeito? Como diz uma passagem, eu não me recordo onde se encontra, mas está na Bíblia. E o Senhor se preocupa, Ele fala: se o Filho do Homem voltar à terra, será que ainda achará fé na terra? Do jeito que estão as coisas, será que Deus, se voltar hoje, vai achar fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor. E a preocupação do Senhor é grande. E é importante que a gente venha se atentar para isso. É tempo da igreja se posicionar e não se rebeliar. Foi falado aqui a respeito das condições que estão no nosso país. E se você for avaliar, muitos daqueles que entraram lá naquele palácio da Alvorada, naquela casa presidencial, foi lá que entraram, não foi? FTF? Pois é, mas se você for avaliar, muitas dessas pessoas aí são crentes. Ou seja, não estão se importando mais com a palavra, estão preocupados com política. Estão preocupados com o presidente.
Cadê o temor desse povo? Cadê o temor desse povo ao Senhor? E o Espírito Santo do Senhor me incomodou. E eu tenho autoridade dada por Deus para falar disso para você hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. Se prepare, igreja. Deixe o comodismo de lado. Hoje é tempo de chuva na cidade. Um friozinho que está até bom para dormir. Muitos essa hora estão embrulhados, pé e cabeça, mas você escolheu a boa parte, como escolheu Maria. Você escolheu a boa parte, que é estar na casa do Senhor, glorificando e exaltando ao nome dEle. Você escolheu o melhor, e você não vai sair desta casa esta noite sem que você tenha recebido aquilo que você veio buscar. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui neste lugar. Aleluias. Espírito Santo de Deus. Temor ao Senhor. Temor à palavra de Deus. 2 Coríntios 7, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Entende a importância de você estar preparado e purificado? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que é importante, nós temos a promessa de Deus sobre as nossas vidas, mas se nós não nos purificarmos das impurezas deste mundo, vai ser uma coisa em vão. Se nós não nos purificarmos, não vai adiantar nada. Porque hoje é fácil. Hoje é muito fácil você ir para o mundo. A porta larga está aí. É fácil sair da igreja, criticar um irmão, deixar de servir a Deus. É muito fácil. Só que a consequência virá. E ela vem. Deus não tarda e nem falha, Ele age no momento certo. E se a igreja não tiver apercebida quando o Cordeiro descer, vai ser trágico demais. Se a igreja não estiver preparada como estavam as 5 virgens prudentes, o noivo vai chegar e a porta se fechará. Aí você vai olhar e vai dizer: Senhor, abra-nos a porta. Abra-nos a porta. Mas o Senhor vai dizer: em verdade, eu te digo, eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Porque tu nunca levantou um clamor pela madrugada comigo. Tu nunca frequentou mais de um mês o culto. Muito dificilmente tu fazia um jejum. E agora quer entrar no reino? Quem não tem uma vida de oração para Deus, tu é desconhecido. Se você não mantém uma comunhão, como foi falado aqui com o Senhor, você no dia do juízo final, Deus vai olhar para você e vai dizer: eu não te conheço. Senhor, em teu nome eu profetizei, salvei vidas, expulsei demônios, mas e a tua alma? Mas não é mais importante não. Do que adianta tu ganhar o mundo e perder a tua salvação? Em verdade eu te digo que eu não te conheço. A palavra do Senhor nos diz que naquele dia o Senhor vai dizer o seguinte: que aqueles que aqui na terra não negaram a Ele, e pelo contrário, em público disseram que são servos dele, perante o Pai, Ele vai dizer que tu és filho do Senhor. Ele não te negará perante o Pai. Mas aqueles que não reconhecerem o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, perante o Pai, Deus também não vai te reconhecer. Ele vai dizer que não te conhece. Ele vai olhar para você e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, é por isso que temos que nos preparar, nos purificar,
Não podemos ser perfeitos, mas Jesus nos manda nos santificar, porque Ele é santo. E se o Senhor nos manda nos santificar, prepara-te. Louvado seja o nome do Senhor. Se santifica. Como eu me santifico, pregador? É fazendo a obra do Senhor com amor, é deixando de estar no comodismo, é dando crédito à palavra, é tendo temor ao Senhor. Isso é você se santificar. Aí tem pessoas que estão aí afora dizendo que são servas de Deus, mas não tem mais temor pela palavra. Não vem mais para o culto, não ora mais pela madrugada, não busca intimidade com o Senhor. Foi falado aqui de busca pela madrugada, e hoje em dia são poucos os que fazem isso. São poucos os que fazem isso. Às vezes Jesus te incomoda tanto pela madrugada, e você não tem a coragem de levantar e tirar nem 5 minutos de clamor com Ele. Uma certa feita eu estava na minha casa, e eu acordei durante a madrugada, e o Senhor me incomodava. Pousou uma coruja em cima lá de casa, e essa coruja, antes de pousar, ela deu uma rajada, aquele grito que as corujas dão. Meu sogro sempre me falou que quando a coruja ela dá esse grito, em cima da tua casa pode se preparar, porque alguém da família vai descer à sepultura. E eu lembro que essa coruja subiu em cima da minha casa e começou a arranhar o telhado de casa. E eu estava tão cansado que eu falava assim: Senhor, eu não quero levantar, eu quero dormir. E tentei dormir de todas as maneiras, mas eu não consegui. E veio ao meu coração algo forte que dizia assim: levanta e repreenda o espírito de morte. E quando veio isso ao meu coração, eu não perdi tempo, levantei, fui lá na cozinha, me ajoelhei, me prostei e clamei ao Senhor. E depois que eu clamei, só depois que eu clamei, eu voltei a dormir. Você entende a importância disso? Você entende a importância de vocês terem uma comunhão com o Senhor, uma vida de oração? Temor à palavra é isso. É você saber que você é totalmente dependente do Senhor. Não importa o grau de vida que você esteja, não importa o patamar que você esteja, se você está dizendo que é rico ou não, para o Senhor, aqueles que dizem que são ricos, na verdade são pobres, e o Senhor não reconhece você como um rico. Louvado seja Deus. Muitos estão deixando a desejar, preocupados com o patamar, com o status, sabendo que a palavra diz para que a gente não ande preocupado com o que há vez de comer, ou com o que há vez de vestir, porque isso tudo é o Senhor quem nos dá. O Senhor fala o seguinte: olhe para as aves do céu, que não plantam, não colhem, nem guardam em depósitos, mas o Senhor as sustenta. Por acaso não valeis mais do que elas? Não ajunteis para vós tesouro na terra, aonde a traça corrói, a ferrugem consome, os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais para vós um tesouro no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consome, nem ladrões minam, nem roubam. Sabe qual é o maior troféu que você pode conseguir? É o teu galardão, é o teu nome escrito no livro da vida. Isso que você tem aqui na terra vai passar. Isso que você conseguiu aqui na terra vai passar. Não vai ficar pedras sobre pedras. Louvado seja o nome do Senhor. E tantas pessoas estão iludidas. Eu digo que eu tenho autoridade de falar sobre isso, porque eu era desta forma. Eu andava agoniado e dizia para mim mesmo: eu preciso de um emprego melhor, eu preciso ganhar mais, não está sendo o suficiente. E eu passei por diversas situações, mas em tudo o Senhor esteve comigo. E quando eu entendi que não era necessário me preocupar mais com essas coisas, aí o Senhor trabalhou mais ainda na minha vida. Ele não deixa o justo desamparado, Ele não deixa aqueles que temem a Ele desamparado. Ele se preocupa com você, Ele se preocupa como você vai estar amanhã. Não se preocupe, meu irmão e minha irmã. Talvez você entrou aqui essa noite, não tem um emprego, está precisando de emprego, está precisando de uma porta, e o Senhor está dizendo para você: descansa o teu coração, espera em mim, porque eu sei o que eu faço.
e no tempo certo eu faço. Louvado seja o nome do Senhor. Simplesmente adore a Ele, simplesmente engrandeça o nome dEle, porque maior é Ele, sempre será Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem saudade do teu clamor. O Senhor tem saudade da tua busca de madrugada. O Senhor tem saudade de você depositar o temor a Ele. Espírito Santo de Deus, é muito importante você guardar isso no teu coração. Temor ao Senhor. A geração que precisa voltar a ter temor a Deus. Um povo que precisa voltar a confiar no Senhor. Está fazendo as coisas por conta própria e o Senhor está se desagradando disso. E enquanto você continuar caminhando com os teus próprios pés, nada será feito enquanto você não reconhecer que maior é Ele. Enquanto você não tiver temor, nada vai acontecer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, número 14, verso 7 diz: dizendo em grande voz: temai a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o amor e fontes das águas e tudo mais. Louvado seja o nome do Senhor. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, temei a Deus e dai-lhe glória. Eu acompanhando um pastor de nome muito conhecido, e ele disse uma rápida história que me chamou muita atenção. E a gente hoje falou das pessoas que não têm mais tempo com Deus, que não se entregam mais ao Senhor. As pessoas que hoje não é mais culto a Deus, agora é culto ao corpo. Estão mais preocupados com aparência e com riquezas. E esse pastor, ele falava o seguinte: uma mulher de meia idade estava no hospital fazendo uma cirurgia, morreu. Aí viu Deus. Aí ela chegou para Deus e falou: Senhor, mas acabou tudo agora, minha vida? E o Deus da história disse para ela o seguinte: não, tu ainda viverás mais 40 anos na terra. E disse a história que ela voltou. E quando ela voltou, ela disse: eu preciso então aproveitar o tempo que eu tenho. E o que ela fez? Ela correu para o hospital, fez um monte de plástica, colocou boca nova, colocou orelha nova, nariz novo, e fez tudo diferente. Saindo do hospital, a ambulância atropelou ela, morreu. Aí chegou lá brava com Jesus: Senhor, mas tu não falou que eu ia viver 40 anos? Aí o Senhor da história olhou para ela e falou: é porque eu não te reconheci. Você entende que as pessoas estão depositando mais a sua confiança e o temor nas coisas deste mundo? E vai chegar o tempo em que Jesus vai olhar para você e vai falar: eu não te reconheço mais. Eu não te reconheço mais. É por isso que a gente tem que estar preparado, firmado na rocha que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E para encerrar essa noite, eu te deixo essa pergunta: aonde está o teu coração essa noite? Você vai se perguntar, não precisa responder para mim, responda para você e o Senhor. Aonde está o teu coração? Será que está nas riquezas ou está no Senhor? Amém? Meus irmãos, até aqui o Senhor falou no meu coração. Eu sou muito grato a Deus por mais essa oportunidade, e que essa mensagem não fique somente para você. Quando você tiver a oportunidade, compartilhe ela com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que você que chegou aqui hoje vai sair de uma forma diferente, porque a palavra do Senhor, ela tem direção, ela não volta vazia, ela tem um endereço certo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.